nome de Jesus, declaramos que a sua palavra é poderosa para trazer revelação e transformação. Declaramos que ela é viva, ela é eficaz e ela opera em nós o que o Senhor deseja, aquilo que a apraz. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro nossos corações cativos a Jesus e que nossas mentes são mentes também cativas a Cristo Jesus, para entender aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Em nome de Jesus, amém. Fala assim: como igreja, nós declaramos que a palavra do Senhor é o nosso alimento, que além de trazer revelação, traz força para vencer o inimigo, traz defesa para nos desviarmos das investidas malignas e traz arma de ataque para derrubarmos todas as obras do inferno contra a minha casa, contra a minha vida, contra os meus irmãos e contra a nossa família. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia então no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 11. Amém. Estou ainda sentindo falta de muitos irmãos aqui. Amém. Amém, Lene. Eu preciso saber do Júlio. Depois no final você me procura, para não me deixar sem saber sobre ele. Faz tempo que eu não o vejo e quero saber dos irmãos que não andam aparecendo. Amém. Eu tenho encargo por todos vocês. E quando alguém falta, eu sei, eu olho, vejo, sinto falta. E eu preciso saber como é que está. Entenda isso não como pegação de pé, mas como amor genuíno. Amém? De um pastor que quer ver você crescer e vencer o maligno, em nome de Jesus. Olha aí, Gálatas 1, verso 11. Gálatas 1, 11 diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi e nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu país. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia, e que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Amém, irmãos? Aleluia. Nós vamos ver então nesse primeiro capítulo de Gálatas, continuando o que foi ministrado sobre a graça. Quem perdeu, assista na internet as últimas 2 ministrações sobre o livro de Gálatas. Nós vamos terminar esse livro de Gálatas aqui, estudando cada capítulo, e nós ministramos sobre dois cultos já sobre primeira parte, do versículo 1 ao 10 deste primeiro capítulo de Gálatas. Está lá na internet, então procure lá para você não ficar sem fio da meada, né? Sem um fio da meada. Mas esse próximo complemento do capítulo, do versículo 11 até o versículo 24, nós vamos ver o processo de formação de Paulo.
Paulo aqui está mostrando como foi a formação espiritual dele, ministerial, teológica, o processo que ele passou na vida dele, que para nós é de suma importância, para que você possa enxergar aonde você se posiciona e como você deve se posicionar para crescer também como Paulo cresceu, amém? O ministério do Paulo foi um ministério, muito abrangente. Eu acredito que até maior que o ministério de Pedro, porque Paulo pregou aos gentios e invadiu as cidades da Ásia Menor, da Galácia, e avançou ali ministrando às outras igrejas, muitas vezes até mesmo sem ter ido na cidade. Ele cobria, guardava, ensinava as pessoas que eram colocadas na cidade para começar a igreja de Cristo Jesus. Então, a estratégia de Paulo tem muito a ver com o que nós fazemos na Videira, que é o nosso trabalho de plantação de igreja, em avançar. Paulo, ele por ser judeu, ele não pregou aos judeus, claro que pregou também para os judeus, mas o foco dele foi os gentios, que primeiramente foi dado para Pedro. E Pedro não soube aproveitar a oportunidade, na hora, ali no episódio de Atos 10, quando ele tem a visão das coisas contaminadas, Deus fala, come, e ele fala, como eu vou comer comida contaminada? Não come, porque você não pode considerar impuro aquilo que eu purifiquei. E aí ele então vem Cornélio, ele vai a Cornélio, e Cornélio, que era um centurião romano, ele era um homem piedoso, temia a Deus, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, sem nem ser batizado. E aí Pedro fala, como que eu posso reter as águas do batismo para esse gentil, que é pecador e é cheio do Espírito Santo? E aí ele batiza então, ali foi o primeiro batismo do gentil, foi ali com Cornélio. Mas Pedro não atuou. Quem foi atuar com os gentios foi Paulo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 1 de Timóteo. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 1, verso 16, para ler comigo o que ele diz e entender que é importante nós também seguirmos o modelo de Paulo, amém? Paulo estabeleceu um modelo e nós precisamos seguir esse modelo para termos um ministério abrangente, para você amadurecer e virar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, em nome de Jesus, amém? Olha só o que diz aí, 1 Timóteo 1,16, abre aí os irmãos, todos acharam? Amém? Glória a Deus. Semana passada o Osmário fez aquele escarcéu para me avisar que estava abaixado a tela. E não era porque está faltando papel dele, porque estava abaixado e a gente não entendeu. Irmãos, eu queria incentivar você que sente no seu coração de fazer algum curso de Libras. Pela igreja, nós queremos até investir em você, se haver algum curso. Eu acho que não tem custo esse curso. Se tiver custo, nós vamos bancar. Mas é lá, acho que no lar das irmãs cegas, das moças cegas. Não sei. Tem de graça lá? Se alguém tivesse desejo, eu gostaria de contar com você, porque o Osmário é um dos primeiros cegos e mudos que vem para cá. Cegos não, surdos e mudos. Ele lá no lar das irmãs cegas não tem curso de Libras, porque lá eles são cegos, eles não veem como é que vai ter curso de Libra lá. Eu errei, ué. Mas tem outro lugar. Então me procure, amém? Eu gostaria de que você que quer ser usado nisso, a gente vai separar aqui uma areazinha para ministrar. Enquanto eu falo, você vai estar lá que nem na TV. Você quer, irmã? Então procura. Quer também? Vem aqui, que você vai me ajudar. E vai ser usado por Deus para ministrar. Enquanto eu prego, o Osmário vai ficar prestando atenção e... Aleluia. Amém? Mas olha o que diz esse versículo. Mas... por essa mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo diz então que ele era modelo para todos que creem em Jesus. Paulo é o nosso modelo. Ele também diz assim: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, há algum problema você imitar o seu líder? Tem gente que fala assim, não, você é muito, você é um copião.
você não é legítimo, porque você fica imitando lá o seu pastor. Você já falaram assim, nossa, você está parecendo demais com o seu pastor, hein, quando você fala. Isso é sinal que está aprendendo. Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. E é verdade que nós vamos um influenciar o outro e acabar aprendendo e ganhando hábitos que eles têm, e ganhemos os bons, amém? Mas deixa eu dizer algo para você, Paulo foi levantado para ser modelo. Sabia então que se ele é modelo e você usar o modelo dele, você prospera? Alô? Sabia que se você usar o modelo de Paulo e aplicar na sua casa, a sua casa não será mais a mesma? Você sabia que se você usar o modelo de Paulo nos seus negócios, você vai avançar nos seus negócios? Alô? Mas eu quero saber então quem tem coragem de usar esse modelo, porque as pessoas só falam, infelizmente, a maioria dos crentes são crentes meia boca, que entram no culto, ouvem e continuam vivendo da mesma maneira lá fora. Deixa eu dizer algo para você, eu acho que nós devemos dar um basta nessa falta de sabedoria e nesse hábito maligno de não dar uma resposta na prática daquilo que aprendemos com o Senhor, amém, irmãos? Eu vejo muitas vezes as pessoas andando no caminho errado ainda. Olha, aconselhamos, ensinamos, eles aprendem, as pessoas ouvem nas ministrações, conhecem a palavra, mas não têm uma decisão, adequada e convicta de andar naquilo que aprenderam. E o resultado disso é morte. Eu vou te falar, você que não anda na palavra, você é tolo. Tolo é uma palavra pesada. Já viu alguém chamar você? Para de ser tolo, irmão. Às vezes eu tenho que falar assim para alguns, porque são muito tolos. A tolice na vida daquele que ouve e não pratica. E não fui eu quem disse isso, quem disse isso foi Jesus. Mateus 7, verso 7 diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado com um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. E aquele que ouve e não as pratica será tolo, imprudente. Então veja, a grande sabedoria está em praticar aquilo que você tem aprendido. Amém? Eu não sei o quanto você tem praticado, mas tome uma decisão. Nesse ano, eu falei ontem com os jovens aqui, tome uma decisão de pôr em prática aquilo que você tem recebido de Deus, porque Deus tem um projeto enorme, tem um projeto grandioso para mudar histórias da nossa vida. Amém, irmãos? Falei para os nossos jovens, você vai repetir 2013, vê quantos avançaram, vê quem avançou, quantos de vocês conquistaram grandes coisas, o quantos vocês tomaram na cabeça em 2013, e vai deixar acontecer de novo. Então ontem nós tínhamos aqui quase 30 jovens, somos 45 jovens, eu quero convocar você jovem a não aceitar que os seus outros irmãos jovens faltem na reunião dos radicais e nem no culto de celebração, amém? Só os radicais livres, amém. Aleluia, está vendo? Você não fala um amém assim quando eu falo primeiro amém, radical livre, glória a Deus. Mas voltando à palavra, devemos ser imitadores de Paulo, em que aspecto? Eu vou listar agora os aspectos para você em cima desse capítulo. Primeiro aspecto, que Paulo foi separado por Deus desde o nascimento, fala desde o nascimento. No verso 15, Paulo diz que ele foi separado por Deus desde o ventre da sua mãe. Na verdade, nós fomos escolhidos e eleitos em Deus desde a fundação do mundo, irmãos. E está lá na carta aos de Éfeso, em Efésios 1, verso 4, não precisa abrir, eu vou ler, diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Deixa eu dizer algo para você, você foi escolhido por Deus. Não foi você que escolheu Jesus, eu escolho então o Senhor como meu Salvador. Antes de você dizer sim para Ele, Ele já chamou você, sonhou com você. Então é um privilégio você estar aqui. Sabia que tem pessoas que estão sendo levantadas para ir para o inferno? Deus está escolhendo alguns para mandar para o inferno. Você sabia disso ou não? Você pode entender algo assim? Como é que Deus, sendo tão bom, vai mandar pessoas para o inferno? Bom, Ele fez isso com Faraó. Levantou a Faraó para bater ele. Que Deus, hein? Ele fez isso com Judas. Tinha que pôr um na equipe para trair ele. E Jesus mesmo disse assim: o filho do diabo. Ele fala como referencia aquele que haveria de trair. Havendo em nosso meio o filho do diabo, olha, pois alguém para ir, ou você acha que Judas foi salvo? Alô? Ele traiu Jesus, negou Jesus.
foi lá e vendeu Jesus, mas havia necessidade disso. Vai entender essa mente de Deus. Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus é soberano. Deus é soberano e você nunca vai entender a mente de Deus. Então pensa comigo, se Deus é soberano e Ele manda para o inferno quem Ele quer, sim ou não? Olha, Ele mandou o faraó, mandou Judas, e tem um monte de gente lá fora morrendo e indo para o inferno. Tem ou não tem? E Ele escolheu você para não ir para o inferno, para nunca passar pelo inferno. E falou mais, que o inferno está debaixo do teu pé. Isso não é um privilégio, isso não é graça de Deus. Mas tem gente que continua vivendo como se estivesse indo para o inferno. Ele está sentado aqui, como alguns estão, e estão lá fora indo para o inferno, procurando, testando a paciência longânima de Deus. Deixa eu falar, pode ser que você que está aqui me ouvindo foi escolhido para ir para o inferno, e só está disfarçado de crente. Fala, eu não, pastor, por favor, eu não. Não é comigo que você tem que falar isso. Você tem que fazer as suas escolhas. Então, se você partir da ótica que nós estamos aqui porque fomos escolhidos, o mesmo princípio se aplicou a Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja. Já ouviram o que diz em Atos 6 sobre Estevão? Que apedrejaram Estevão, e ali Estevão, cheio do Espírito, contempla o céu, e aí eles apedrejam, Estevão morre, e aí pegam as vestes de Estevão e depositam sobre um jovem, os pés de um jovem. Quem era esse jovem? Paulo. Paulo estava ali, ele era alguém de alta patente, de cidadania romana, além de judeu, mas também era de cidadania romana. Ele tinha lá dupla cidadania. Ele foi e assistiu à morte de um dos discípulos de Jesus e se satisfez com aquilo. Olha só quem foi Paulo. E aí Paulo tem um encontro com Jesus. Ele era Saulo, o nome dele. E andando sobre o seu cavalo, resplandece uma maravilhosa luz lá e o cega. E ele cai do cavalo e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo era judeu, ele vivia na tradição judaica, né? Praticava o judaísmo, e ele aguardava vir o Messias. E ele perseguia os cristãos, porque os cristãos falavam que o Messias tinha vindo, e eles não acreditavam. E aí, Saulo olha para aquela luz e fala assim: Senhor, quando que eu te persegui? Toda vez que você perseguiste aos meus filhinhos, aos cristãos. E ali começa o processo de conversão de Saulo, e o nome dele foi mudado para Paulo. Deixa eu dizer algo, Deus já tinha escolhido esse Paulo, esse Saulo, que perseguia a igreja antes da fundação do mundo, como escolheu você. Não me entenda como, então isso é predestinação. Bom, a palavra de Deus diz que Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Agora, a decisão é tua, de andar como um escolhido ou não. Ele não vai pegar no teu pé e fazer andar, mas Ele sabe que se no fim você vai para o céu ou não. Ele sabe, porque Ele é o mesmo que era, que é e que há de vir. Você pode dizer que vai entrar no céu? Hoje eu falo, eu vou entrar no céu, mas Ele tem a convicção. Por quê? Porque Ele já viu o fim. Então, se eu aprontar na vida e largar e falar que Jesus é mentiroso, a graça sai da minha vida e eu vou parar no inferno. Mas se eu creio em Jesus Cristo, mesmo dando as topadas, mesmo dando as cabeçadas, e caminhar debaixo dessa fé que diz Cristo Jesus é o Senhor, pode se levantar o inferno contra mim, mas eu não me unirei a Satanás e entrarei nos céus. Eu participarei da glória do Senhor, estarei com Ele junto com os remanescentes da tribulação, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer algo para você: é pela fé em Cristo Jesus que nós somos salvos. Mas antes disso, Ele te escolheu para ser salvo. E se você está aqui sentado, é porque você é alguém escolhido por Deus, é alguém que Deus chamou. Então veja bem o que você tem feito com esse chamado, irmão. Vê onde você tem colocado a tua coroa, irmã. Pode ser que você tenha pegado a sua coroa e feito dela xaxim, para não falar pinico.
tem colocado em qualquer canto. Suas vestes nupciais, você vai se apresentar como noivo ao cordeiro, você tem usado para fazer faxina. E ela está toda borrada de sujeira, porque você é alguém que não cuida da tua vida espiritual. E lembre-se, pode ser que isso acontece porque você acha que é um acaso. Você não é um acaso. Deus escolheu você. Você é um escolhido, como Ele escolheu Paulo. Ele escolheu você para reinar em vida, para depositar debaixo dos teus pés as obras do inferno e declarar: estão desfeitas as tramas malignas. Mas é o diabo que tem comandado a sua casa. O diabo é que tem triunfado e tem controlado a sua boca quando você está enfesado. Aprenda que você é alguém escolhido por Deus e pense muito bem o que você tem falado. Amém, igreja? Cada um de nós precisam perceber que foi Cristo, foi Deus que nos escolheu a fim de executar algo dentro, do seu propósito eterno. Ele tem uma função para você. Deus quer estabelecer o reino dele e você é uma parte importante. As igrejas ensinam, muitas igrejas aí fora, que você está aqui só para cultuar a Deus e o pastor é que faz todo o trabalho. Nós não somos uma igreja assim. Cada membro é um. De novo, cada membro é um. Você é um ministro, alguém importante para a obra de Deus. A sua célula não é a mesma quando você falta, porque faltou alguém usado por Deus na célula. Você pode falar para o irmão que está do seu lado: você é usado por Deus. Creia nisso. Pegue na mão dele e fale: você é um ministro labareda de fogo. Tem alguma labareda de fogo aqui nesse lugar? Você é alguém que serve, que tem um propósito no reino. Ou você queria fazer parte de um lugar para ficar sentado? Domingo, chegou domingo, nós fomos ministrar no aniversário de Santos. Aleluia. Eu sabia, mas foi bênção. E chegando lá, vamos chamar aqui o pastor César para ministrar louvor. Aí quem estava conduzindo: os irmãos podem se assentar. Eu já eu não vim aqui fazer uma apresentação de música para ninguém. Primeiro que eu não tenho nem habilidade, nem capacidade para isso. Não tenho talento nenhum. Os irmãos conversando com o Emerson, que vai começar as aulas: pastor, você estudou música? Eu falei: nunca estudei música. Para falar que estudei música, estudei canto. 6 meses só, mas nunca estudei nada. Mas como é que você aprendeu isso? Eu falei: graças a Deus, fui escolhido. A idade é de tanto ouvir, a gente adquire. Mas nunca me esforcei para essas coisas, porque não tive tempo, nem condição na época para fazer quando tinha tempo. Mas entramos lá e aí os irmãos sentaram para mim ministrar louvor. Eu falei: Senhor, desculpa, mas fique de pé, vai ser um negócio de senta e levanta, mas vamos ministrar o Senhor todos juntos de pé. E as coisas fluíram, foi uma delícia. Uma senhorinha chegou lá no final para mim ali, quando eu fui sentar, acabei de ministrar. Ela estava do lado da minha esposa, foi toda cheia do Espírito Santo lá. Minha esposa pensou que estava acontecendo alguma coisa espiritual com ela. Ficou: será que eu amarro ou será que eu libero? Mas aí ela, cheia do Espírito, olhou nos meus olhos, pegou na minha mão e falou assim: meu pastor, que unção esse louvor, nós precisamos tanto do pastor aqui. Eu falei: não, os meus precisam de mim, vai gerar ciúmes neles. Mas a senhorinha, uma senhorinha, irmãos, clamando, ela deve estar orando, pedindo a presença de Deus, na manifestação do Espírito Santo. Cada um tem uma maneira de cultuar a Deus. Eu não sou contra aqueles que não ministram com fervor. Eu não sou assim. E a nossa igreja não é assim. A nossa igreja é uma igreja que diz amém. A nossa igreja é uma igreja que fala em línguas. Nossa igreja é uma igreja que não fica apática quando Deus quer se manifestar. Nós somos uma igreja que os demônios, eles correm. Os demônios fogem. Na verdade, a gente não deixa eles fugir, porque a gente quer dar um couro neles antes de fugir. A gente amarra, expulsa, amordaça e joga eles no lago. Vocês vão para o inferno agora antecipado. Toma o seu passaporte, capeta. Tumba. Não é assim? Porque nós somos ativos espiritualmente. Você tem que entender isso. Você foi chamado para ter uma função espiritual. Há muitos que acham que deve só receber. Para de ser egoísta, irmão. Você só é uma igreja quando você funciona. Você é um membro. Não há nenhuma parte no seu corpo, mas seja desprezível, que não tenha função. Até a vesícula, até a unha tem função. Dá uma coceirinha nas orebas. Aí você está com as unhas bem curtinhas. Como é que você coça? Mas se você está com ela um pouco compridinha, você... Não é assim?
até a unha, que para muitos é desprezível, mas tem valor. Nada no corpo é desprezível, nenhum membro da igreja é desprezível. Você é importante e tem que funcionar, porque se você não funciona, o corpo está paralisado. Pensa num rim que não funciona. Você pode ter o outro funcionando, mas você não é 100%. A noiva foi chamada para funcionar 100%. Fala, eu fui escolhido para funcionar no corpo de Cristo, na igreja. Aí eu pergunto para você: você tem funcionado? Porque você está numa igreja de oportunidade. Olha aqui o que nós falamos de liderança. Vamos liderar, irmão. Bora abrir a casa. Bora, vamos fazer na sua casa. Bora, você quer fazer? Nós estamos desesperados por líderes aqui. Mas às vezes você não se dispõe, porque você não entende que Deus te chamou para ser alguém que funcione, um corpo vivo, que cresce e adquire sabedoria, estatura, chamado, responde, e Deus pode usar. Quantos aqui estão disponíveis para Deus? Amém. Aleluia. Segundo ponto, que Paulo foi chamado pela graça. Fala, pela graça. Sabe, Paulo foi chamado para ser apóstolo pela graça de Cristo. Ele não foi escolhido por causa das suas muitas qualidades que foram formadas ali. Ele, eu acho que estudou também aos pés de Gamaliel. Foi alguém que estudou com Gamaliel, uma das altas autoridades do judaísmo naquela época, sábio. Ele foi formado em toda instrução, sabedoria, de posicionamento em Deus, de andar ali buscando, mas Deus não chama ele por isso. Deus o chama pela graça. Ele era um dos grandes guardadores da lei mosaica, e Deus pegou esta lei mosaica, amarrou, deu um laço e pôs de lado para que Paulo fosse o ministro da graça de Deus. Deus não chamou ele porque ele conhecia a lei. Eu acho que até por isso, é para estragar a lei nele, para mostrar para Deus, para você, que Deus vai pegar o que era mais do lado de cá para botar do lado de lá. Você está me ouvindo? Então Deus, Ele conta com as suas habilidades, mas você não é nada. Fala para o seu irmão do seu lado: você não é nada. E o irmão do lado fala assim: ufa, glória a Deus, porque eu já não achava nada mesmo. Então Deus gosta de usar o nada. Fala: ô seu nada, Deus quer te usar. Aqui é a igreja dos nadas. Não é porque a gente está na praia que a gente nada, mas aqui é a igreja do nada. Nós não somos nada, irmãos, mas Deus é tudo em nós. E é porque não tem ninguém se achando aqui, não tem nenhum crente Tássia. Conhece o crente Tássia? Eu tá se achando. Aquele crente que acha que pode alguma coisa. Não, estudei música, então vamos fazer. Nunca estudei música na vida. Não, eu fiz estratégias de negociação. Agora eu vou evangelizar para negociar e vou ganhar uns. Não, Deus usa aquele que nem sabe falar direito, usa aquele que fala pouco, usa mais caladinho. Ele usa o nada, porque Ele quer operar o tudo. Quando você é alguma coisa, Deus não é nada quase, porque você quer fazer à frente. Você não deixa Deus fazer. Deus quer pôr a mão, você tira a mão de Deus e põe a sua mão. Mas Deus quer ter o controle, amém? Ele chamou os que não são para confundir os que são. Então fala assim: então se você é um nada, dá um glória a Deus aí. Oh Deus. Olha, irmão, nunca pense que Deus te escolheu porque você tem virtude. Olha, o pastor César está lá porque o pastor César não falha. A única coisa que não falha é na música da Nívia Soares: teu amor não falha. Porque o resto a gente falha. Não falha, Robson. A gente falha. Quem anda mais perto de mim, que nem a Santa Paula, ela vê um monte de falha. A minha sorte é que ela não fala para você, porque isso não é nada elegante. Mas eu sou cheio de falhas. Quem anda perto de mim vê minhas falhas. Mas deixa eu falar: não há virtude humana que possa atrair a glória de Deus. É só a graça, uma escolha. Deus quer usar você. Você que está aqui comigo, são vocês as primícias das milhares de vidas que se converterão. Nós vamos ter uma igreja que são 5.000. O prédio é para 5.000. Eu já profetizei o Videira Arena. Então vai ser nosso. Nós vamos avançar logo, logo. É conferência só nossa aqui. E vai acontecer.
Deus tem feito e você tem que entender que você é a primícia, você é alguém estratégico, importante, você é um dos primeiros, e se você é um dos primeiros, nós vamos estar lá na frente, aquele monte de gente chegando e você trabalhando, se é que vai trabalhar, se é que você quer trabalhar, se é que você entendeu que você tem que ser alguém que funciona, porque se você entendeu, você vai estar comigo lá na frente. E olha, nós vamos conquistar esse litoral santista aqui, em nome de Jesus. Pastor Gilberto já deixou escapar lá, não, o Jean Felício vai cuidar do litoral. Eu falei, eu estava esperando só ouvir isso, porque o trabalho que tem feito é para isso, irmãos. Nós vamos edificar essas igrejas. Eu quero pôr o pé lá em Cubatão, vou pôr o pé em Mongaguá, vou chegar em Bertioga, e nós vamos levantar esses altares para Deus, e declarar que é a casa de Deus nessas cidades. Mas está aqui, irmãos, as pessoas estão sendo investidas, estão aqui, vai começar curso. Nós vamos ter aqui 45 alunos no curso de maturidade, no curso de CTL. Fala, glória a Deus. 45 alunos, vão ter 2 turmas, a turma de domingo e a turma de segunda e terça noite. Aqueles que não podem fazer de domingo, eu espero que façam na segunda e terça noite, maturidade. O CTL é só domingo de manhã. Então nós estamos aqui nos dobrando para atender aquele público que não pode vir de domingo de manhã. Mas se você não investir na sua vida, você acha que nós podemos investir em você? O que eu posso fazer, Taylor, se você não abre os seus ouvidos para me ouvir? Como que eu posso depositar em você algo novo, eu te ajudar a crescer, se você tampa os teus ouvidos? Então você precisa escolher. Nós também vamos começar o curso de casais radicais. Isso eu preciso de urgência. Vai ser de sexta-feira à noite. Também é um investimento na sua casa. Tá certo que, né, se você vir no curso e não pôr em prática, não vale nada. Você vai vir aqui, vai só ouvir, vai dar umas boas risadas, vai sair daqui aquecido, mas isso vai virar somente historinha, porque não vai mudar nada se você não tiver um coração para pôr em prática. Mas você que quer fazer o curso de casais radicais, precisa dar um nome urgente hoje para os irmãos, para os líderes. Procura o Renan, o Maurílio, dá um nome para eles, porque eu preciso encomendar as apostilas. Amém? Amém, irmãos? Então eu não sei o preço da apostila ainda, mas a mensalidade vai ser por pessoa, vão ser R$15 por mês por pessoa, R$30 por casal. Esse R$30 vai ser convertido para a formatura. Nós vamos jantar fora, uma grande formatura nós vamos fazer, e o dinheiro é só para isso, só para investir na formatura, para você ir free, sem gastar nada. Claro, o casal que venceu, né? O casal que frequentou 100% das aulas. Mas você quer fazer o curso, procura o Renan, por uma questão de planejamento só. Amém? Vai começar em fevereiro, na semana do dia 3, tá? Mas voltando aqui à questão da graça, que Deus nos chamou então, não porque você tem algo que Ele possa usar, mas é porque você está disponível para ter usado, mesmo que não tenha nada. Amém, irmãos? Paulo, alguém assim, o Senhor nos amou e nos escolheu segundo a sua graça, segundo o coração dEle. E agora, quando sabemos que fomos chamados pela graça, nós não gloriamos a nós mesmos por obra alguma. Olha que eu fiz, olha que benção. Nós sabemos que foi Deus que fez. Se Deus se remove, não dá nada certo. Amém? Gente que bate no peito e fala, olha o que eu fiz. Essas pessoas não dependem da graça, elas fazem na força do braço. E trabalhar para Deus na força do braço não dá certo. Daqui a pouco se torna peso. Sabe por que algumas coisas têm sido peso para você? Porque você não ouviu de Deus que é para fazer. Você não sente prazer. Você faz porque você sabe que tem que fazer. Olha, se eu não fizer, vai dar problema. Mas tem aqueles que vêm, por exemplo, se você é alguém que acha peso vir no culto, ou chegar no horário no culto, desculpa, falar do horário, porque a gente está sempre começando a reunião daqui com 20 pessoas. Aí chega no final do louvor, cresce, né? Vai chegando as pessoas. Nós temos que mudar esse hábito, né? Agora, se para você é pesado isso, é porque você não tem prazer nessa reunião. E se você não tem prazer nessa reunião, não é que você não tem prazer no seu pastor ou no seu irmão, é que você não aprendeu a desfrutar da presença de Deus aqui. Porque o que nós mais fazemos aqui no louvor é buscar a presença de Deus. Nós amamos. Sabia que lá fora está cheio de igreja desesperada para ter um momento como a gente tem de liberdade de adorar a Deus? Sabia, irmãos? Está cheio disso, e nós somos livres, nós não estamos debaixo de uma religiosidade. Eu sou contra isso, formalismo, essas coisas. Nós na videira, nós não vamos atrás dessas coisas, dessas formalidades, que pode, que não pode. Nós somos livres para pular, para dançar, para fazer, para se alegrar. Mas aí você não sente prazer nisso, e o mundo lá fora está esperando um lugar para ter liberdade de adorar um Deus de verdade.
Aonde vai a sua intensidade? Como que você tem lidado com as oportunidades que Deus tem dado a você? Há prazer no que você faz? Você sai daqui alimentado? Você sai daqui e fala assim: puxa, que bênção, que palavra, glória a Deus, Deus está fazendo. Irmãos, nossa linhagem é de termos cultos imprevisíveis, que Deus vai fazer coisas diferentes em cada uma. Mas às vezes, por causa da apatia e frieza, as coisas não acontecem. Aí nós somos obrigados a estar limitados para não causar escândalo. Deixa eu falar para você, nós não estamos com o nosso coração preso em formalismo, nem em religiosidade. Eu não estou me preocupando nem um pouquinho com o que você pensa de mim, do que eu faço, do que nós fazemos. Nós estamos aqui para sermos livres diante de Deus, e percebemos que Deus está movendo em nosso meio, que Deus está fluindo em nós, porque nós queremos a graça, eu não quero a lei. Eu não quero viver debaixo de preceitos que faz ou não faz, pode ou não pode. Você é um cooperador na sua célula, a sua célula pega fogo, ou você é daqueles que acusam o teu líder porque não pega fogo. Você deve ser um ministro labareda de fogo. Você deve queimar na presença de Deus, porque Deus quer liberar uma unção, e só vai liberar unção quando houver unidade, quando houver clamor, e quando houver um tempo que as pessoas busquem a Deus, mais do que busquem a televisão, mais do que busquem um tempo na praia, mais do que busquem qualquer festinha. Se você tivesse a intensidade que tem, às vezes, para ir para a praia, para jogar uma bola, para surfar, na igreja pode ser que teríamos um outro ambiente. Deixa eu falar, irmãos, é a unidade que atrai a glória de Deus. O problema é que somos divididos. O problema é que achamos que, não, é porque eu estou de férias. Está de férias do quê, irmão? De Deus. De Deus. Tudo bem, você precisa viajar, viaje. Precisa descansar, descanse. Mas se esquecer de Deus, ou enxergar que isso aqui é um trabalho, que você tira férias, você está equivocado. Vá se converter. Está equivocado. Aqui nós nos reunimos para celebrar o nosso Deus. Aqui é o lugar de encontro da família do Pai eterno, que celebra a glória do Pai. Ele está aqui, irmãos. Deus está nesse lugar. Quando nos reunimos, Ele vem. Quando nos reunimos, Ele se manifesta. Não é possível que você não acorda para isso. E tem uma vida apática, que não busca Deus. Neste jejum eu vou falar sobre a importância de ter uma experiência com Deus. Não falte. Eu tenho essa palavra que nós ouvimos lá com os pastores, João 15. Aleluia. Vai ser fuego santo. Amém, em nosso meio. Terceiro ponto, que ele diz que nós devemos ser modelo, é ter o Filho de Deus revelado nele. Nos versos 15 e 16, Paulo diz que aprove a Deus revelar o seu Filho em Paulo. Deus quis que fosse nele então revelado Jesus Cristo. Isso significa que ele recebeu uma visão de Cristo na vida dele. Nós precisamos ter essa revelação pessoal de Jesus. Sabe qual um dos maiores problemas na igreja? É quando ela não tem uma experiência com Jesus sobrenatural. Acorda o irmão que está cochilando aí e fala: não durma enquanto o pastor prega, com toda a delicadeza. Não precisa olhar para o lado, não, só você dar um cutuco. Você não sabe quem é, só eu sei quem é. Deixa eu falar algo para você. Nós precisamos deixar Jesus refletir na nossa vida. Só que as pessoas não têm uma experiência com Deus. Eles vivem um evangelho, vivem a palavra pela letra. Não temem a Deus, porque se temessem a Deus, andavam debaixo do que Deus diz. A falta de disposição para isso, que Cristo seja manifesto, Cristo seja revelado, que Cristo seja alguém íntimo seu. Falta uma experiência genuína com Jesus, uma experiência de verdade. Qual foi a sua última vez que você percebeu o Espírito Santo se mover? Alô, foi quando? Se não foi nessa reunião, você é uma múmia. Você está me ouvindo? Amém. Se você não, pastor, eu entrei aqui, não senti nada. Nem arrupiou, nem deu falou em línguas, alguma coisa, nada. Não, estou saindo do jeito que entrei. Múmia!
Que Deus tenha misericórdia de você, ou cai um raio na sua cabeça, quem sabe você acorda. Pode ser uma experiência forte. Paulo caiu do cavalo, né? Uns foram parar na barriga da baleia. Bom, quem sabe, não, tem outros com a barriga da baleia, né? Não, é a barriga na barriga. Deixa eu falar algo para você. Nós precisamos ter uma experiência com Jesus de verdade, Luciano. Experiência de ouvir Deus falar, de falar com o Senhor, de não ficar tagarelando, mas ouvir a Deus, de sentir a presença de Deus, de ser usado por... Sabe quem mais experimenta a presença de Deus, Júnior? Aquele que se coloca livre para Deus usar. Quando as pessoas se livram das suas picuinhas, das suas religiosidades, ou das suas acusações. Não, Deus não pode me usar porque hoje eu assisti o Faustão. Usa a reunião que você pedir perdão para Deus, irmão. Resolva isso na sua vida. Resolva. Vai no louvor, chore, fala: Deus, eu assisti o Faustão, Deus, eu sou impuro, Deus. Chora mesmo, carcará, pode chorar. Chora, lamenta, mas se levanta e fala: Deus me purificou, já me perdoou por ter assistido o Faustão. E se levanta e fica todo alegre e fala assim: Deus, agora eu estou livre e vou adorar o Senhor. E ore com intensidade, seja cheio de Deus com vontade mesmo, purifique, consagre o seu coração e saia daqui transformado. Saia daqui transformado. Você acha que Deus não vê os seus problemas? Você acha que Deus não vê o que está dentro do seu coração? Mas aprenda a se quebrantar diante de Deus e deixar Deus mover em você, deixar Deus transformar você, mudar o seu coração, a sua história. Isso começa com uma decisão e uma confissão diante dele. Fala: Senhor, eu preciso ser transformado. Mas é porque você não tem uma experiência com Deus, que você vive com o Evangelho como se viesse depois que fez um curso. Fez um curso, está lá, só porque eu fiz o curso, agora eu sou o pastor. Nós não somos uma igreja porque você fez o seminário, você é um pastor. Não somos. Você pode fazer seminário, se você não tiver fruto, não tiver vida com Deus, não tiver aliança, submissão, transparência, se for cheio de Deus, você nunca vai nem ser um líder aqui. Pode fazer o curso que for. Sabe, porque você está com diploma, quer dizer que você é alguma coisa, irmãos? Irmãos, Deus quer olhar frutos. Deus quer olhar seus frutos permanentes. E só tem fruto aquele que sente a presença do Pai, aquele que sente a presença de Deus, aquele que anda nessa santa presença. Olha que oração. E é um processo de crescimento que nós estamos envolvidos. Veja, Paulo também passou por isso. Ele experimentou a porta e o caminho. Fala: porta e caminho. Jesus diz em Mateus 7, verso 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Olha só, o caminho que conduz para a vida é necessário passar por uma porta e andar por um caminho. Qual o tempo que você leva para cruzar uma porta? Instantâneo. Abriu, entrou. Esse é um processo muito curto, que dura um intervalo de segundos ou um dia, 2. Por exemplo, a porta de ir para o impacto. Nós vamos ter impacto em março, nosso encontro com Deus. Você for para o impacto, lá é uma porta que se abre. Fum. Uau! Antes você estava no ambiente, cruzou a porta, você sai em outro lugar. Você estava na rua, entrou pela porta, está na sala. Mudou o ambiente, mudou os móveis, mudou. Então é instantâneo. Houve uma experiência assim com Paulo. Foi quando ele caiu do cavalo. Ali foi uma porta, ele teve um encontro com Jesus. Pá! Uma porta. Quando foi que você teve esse encontro? Essa porta se abriu. Que momento que foi esse? Por exemplo, um evento pode ter acontecido. Um casamento. A data do casamento é a porta. Tem uns que é porteira, né? Por que, pastor, tem uns que em vez de porta é porteira? É para os burros entrar, né? Porque não pensaram direito no horário, não pensaram, não falaram. Nós precisamos abrir portas, não porteiras. Deixa eu dizer algo para você. Quando você abre a porta, é um evento. Casou. Aí casou, está resolvido. Casou. Resolveu. O homem mais feliz do mundo é o Teiro, porque casou com a Késia. Só porque casou com a Késia, ele é o homem mais feliz do mundo.
não está com cara, né? Não foi só porque casou, é porque a Kézia é uma mulher de Deus e o Taylor é um homem de Deus, que souberam dar respostas direitinho no caminho de viver casado, que envolve paciência, abnegação, firmeza, coragem, mansidão e tudo que tem de doença, menos doença. Até doença, que vai ali, você vai ser provado mesmo. É nesse processo que vem a bênção de Deus, e podemos falar que o Taylor é um homem feliz no casamento. Ninguém é feliz no casamento que casou no Ilha Pochá, lá no terraço. No meu casamento, irmãos, foi a coisa mais simples que tinha, foi todos os irmãos que fizeram, eu não tinha dinheiro para fazer nada. Foi carne louca, coxinha que compraram, refrigerante convenção. Nem tinha Tubaína em PET 2 litros, Tubaína só em garrafa no interior. Então era convenção, na casa do sogro, eu, a Paula lá, os dois juntos, tirando foto, o bolo que fizeram, minha cunhada deve ter feito bolo, e era ali, foi a nossa, esse casamento não vai dar certo não, muito simples, muito sem, o que define não é a porta, claro que a porta abre, mas o que vai definir é o processo, é o caminho. Paulo passou por processos. Você tem que entender que na sua vida, o que é porta e o que é processo. O problema é que você não quer andar no caminho. Você quer só abrir a porta e resolveu. Depois que abrir a porta, bem-vindo, tem um caminho apertado para você passar. Eu não quero caminho apertado, pastor, eu quero caminho largo. Pois bem, se quer ir para o inferno, pega o largo. Eu sempre dou as dicas para os empresários. O que é mais difícil você fazer? Esse ninguém quer fazer, faço sempre que é difícil. Uma diferença naqueles melhores profissionais é eles realizam o que é mais difícil realizar. Porque o que é comum todo mundo faz. O que é vala comum, o preço é lá embaixo. Mas o que é específico, isso tem valor. Deixa eu dizer para você, existem caminhos que você deve entender que devem ser trilhados. Uma coisa é abrir a porta, é instantâneo. Hora está lá de fora, depois entrou, foi um evento. Mas existe um processo desencadeando na sua vida, que você precisa ser paciente para poder chegar onde chegou. Às vezes, eu quero ser pastor. Vem alguém e fala para você, então você recebe de Deus a revelação que Deus está te chamando para o ministério. E aí de repente vem naquela embalagem mais profética, o irmão pulando, bate a mão no peito e fala assim: esse te digo, servo meu, filho meu, tem um fio de ouro na sua cabeça. E eu vejo que da sua boca sai uma espada afiada, que é a espada de Deus. Tu és profeta. Aí eu recebo essa palavra e vou começar a pregar. Tem o processo de tratar o caráter, tem o processo de você aprender a administrar a igreja, tem o processo de resolver a sua vida pessoal. E agora eu acho que eu posso estar assim na frente da cocada só porque me falaram. Quando falaram, abriu a porta. Agora tem o caminho que você precisa seguir e chegar lá. Você está me ouvindo? Sabe o que é abrir a porta? É entrar no vestibular. Você prestou vestibular, passou, abriu a porta. E agora? Já é engenheiro? Já é médico? Vai fazer sua cirurgia lá, trainee. Está lá fazendo estagiário. É estagiário, nem formou ainda. Está aprendendo a aplicar injeção. E vai fazer uma cirurgia. Você daria o seu coração para ser operado por alguém assim? Fala de jeito nenhum. Porque tem o processo. Abriu a porta, é uma bênção. Abrir portas definem situações, definem condições, mas o que vai mostrar que você realmente é um vencedor é quando você vence o caminho. Posso ouvir um glória a Deus? Quando estão dispostos a andar o caminho. É verdade? Posso pedir para Deus abrir as portas? Tem nenhuma música que fala de abrir portas, né? Vamos criar uma. Temos um pastor, ele não morreu, né? O pastor João Martins, lá de Portugal. Ora, pá, dá-me ouvido, quem tem ouvidos de ouvir, ouça-me com ouvidos de ouvir, ele falava. E ele pregou uma palavra só falando de portas e caminhos, né? Eventos
e processos. O impacto é um evento, o casamento é um evento, a sua conversão, um evento. Agora, se tornar um discípulo, um processo. Envolve tempo, disposição, força, aliança, submissão, alegria, pagar preço. Mas eu só quero a conversão. Porta e caminho. Uma coisa é ser salvo, porta. Reinar com Cristo, caminho. O evento e o processo. Por isso que Jesus diz que de portas e caminhos. Ele diz que porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos, outro detalhe, são poucos que se acertam com ela. São poucos que vão descobrir qual é a porta e o caminho. Além de ser estreita, apertada, tem que procurar. Está me ouvindo, igreja? Mas eu quero tudo fácil. Pastor, não tem que orar para casar bem? Tem que orar para esse emprego dar certo? Tem que orar para as pessoas se achegarem? Tem que orar para poder... Por quê? Não está tudo certo, nós estamos com Jesus. Nós estamos já no barco com Jesus. Nós está tudo tranquilo. Nós temos o Rei da Glória conosco. Por que tem que orar? Tem que pagar preço? Por que tem que jejuar? Pastor, por que tem que vir no jejum de 40 horas na sexta-feira? Não dá para a gente fazer uma propaganda. Vem para a igreja que aqui o dízimo é metade, 5%. Você vem aqui, dizima e vai ser uma bênção. Acho que atrairia muitas pessoas. Está uma placa aqui, promoção, dízimo a 5%. Venha e fique à vontade. Ou podemos fazer as campanhas. Bota uns aleijados para subir. Aí vai falar, não, eu fui curado na videira. As pessoas vêm, e lá não, os irmãos oram. Ninguém precisa orar, ninguém precisa pagar preço. É só pôr a mão cheia de óleo na cabeça, espalha no seu cabelo, aproveita que hidrata, revigora, renova e deixa alisado. Aí você sai daqui com o cabelo totalmente embesuntado do óleo da unção da mirra celeste do Monte da Oliva. E aí você vai para casa resolvido. Não é esse o lugar. Nós viemos aqui porque aqueles que reinarão com Cristo são aqueles que se apoderarão do reino dele pelo esforço. Nós temos que trabalhar. Isso é processo. Amém? Diz a palavra aqui, vou avançar um pouquinho só, que ele não consultou nem carne nem sangue. Ouça aqui. Isso significa que Paulo não consultou ou foi guiado por coisas naturais. Ele não andou por vista. Tem muito crente que tem 20 anos de igreja, mas é só aparecer uma pereba que ele fica desesperado. É só dar um problema de crise, os negócios, vão apertar os negócios agora. É só ser mandado embora, que pronto, esse Deus não olha mais para mim. Que é isso, irmão? Para de andar olhando as situações, é carne e sangue que guiam a sua vida. Paulo não foi alguém que foi guiado por carne e sangue, mas ele ouviu o Espírito de Deus. Uma coisa que faz parte, uma característica importante na vida de alguém que quer ter um ministério próspero, que quer avançar nos seus negócios, ele tem que ouvir o Espírito de Deus. Ele tem que ouvir o Senhor antes de sair mandando embora porque deu crise, ou sair contratando porque aumentou as vendas. Tem uma palavra de Deus, tem uma palavra de Deus para mudar a história do seu casamento. Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer greve de palavras. Ele não faz de fome, ele devia fazer de fome. Mas ele faz não falo com ela. Ela perguntou, oi querido, o que você quer almoçar? Aí ela é esperta, porque ela vai deixar a roupa sem passar, só para ver se ele vem pedir. Deixa tudo amarrotado lá, aí tem que trabalhar. Aí ele vai olhar. Oi querido. Mímica. O Osmar começou a me entender mais agora depois dessa. Olha lá, tá lá, ó. Mímica. Passar a roupa. Tá ficando bom. Então, sabe, tem gente que tem que fazer mímica com a esposa, porque está de greve, de fome. Por que não senta com ela? Santa, senta aqui, não gostei. Aí a santa vai falar assim, mas nego, não gostei também. Olha o que você fez, olha como você falou, como foi. Eu sei, mas você não me entende. Eu sei, você sempre fala que eu não te entendo, mas será que dá para você ver o resultado? Está dando caca, olha só. É verdade, sabe?
Ninguém quer isso. Eu não quero pagar preço para ver minha vida mudada. Eu quero ir lá fazer um curso. Será que se eu fizesse jejum na segunda-feira, eu vou estar um filé? Vou fazer um jejum e vou estar barriga de tanquinho, só se for daqueles 50 litros, batedeira no meio. Eu vou fazer um jejum, será que eu vou estar resolvido? Será que eu já fiz um jejum? Será que irmão, tudo tem um processo. O jejum é um evento que vai abrir a porta do caminho estreito. Mas se você nunca abrir essa porta, não fizer o jejum, por exemplo, você nunca vai experimentar um renovo espiritual. Você diz que quer um mover de Deus na tua vida, mas não gasta, não investe tempo para buscar esse mover. Alô? Amém. Só estão acordados, fala alô. Amém. Bom, depois Paulo passou pelo deserto da Arábia. Esse é outro processo importante, que todo mundo vai passar por um deserto. Fala deserto. Fala, ai deserto. Deserto. Show deserto. Não tem jeito. Se você quer entrar em Canaã, vai ter que cruzar o deserto. Paulo foi na sequência para o deserto da Arábia. Ele foi lá e ficou um tempo. E no deserto você se sente sozinho. No deserto você vai sentir o frio, o calor excessivo. Mas o deserto é um lugar de encontro teu com Deus. É lá que Deus se revela como teu provedor. O deserto é o lugar para te gerar fome. O deserto é um lugar para gerar sede. O deserto é um lugar onde os sedentos e os famintos se levantam para clamar pela chuva. Deus quer te levar para o deserto, para você abrir a boca e clamar e falar: Deus, manda logo esse avivamento. Deus, muda a nossa história. Deus, muda a minha casa. Deus, 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 Deus. Ai, Ele quer ouvir a sua voz. Você não clama, igreja. Clama, igreja. Clama, eu quero ver a glória. Meu Deus, falta disposição para pedir. Cadê? Tem que Deus mandar desertos para você aprender a ser um faminto. Vocês vivem como se estivessem cheios de Deus, sabia? Tem muitas pessoas que vivem como se tivesse tudo de Deus já, e não precisassem dele. Vocês não têm 1/10 da glória de Deus, porque se tivesse, essas reuniões pegavam fogo. E vocês não oram buscando Deus. Não oram, não buscam, não se convertem de fato ao Senhor e deem todo o teu coração a Ele. Isso é verdade. Vocês se sustentam e se agradam com migalhas. Tem muitas pessoas que por causa de migalhas estou satisfeito, pastor. Eu quero o pão que está na mesa. Você está me ouvindo? Você é alguém que quer o pão que está na mesa. Mas irmão, isso determina a tua fome e sede, a sua intensidade na busca. Você tem que ir para o deserto para aprender a ter fome. Deus vai fazer isso com você. Ele vai tirar coisas de você. Não vai responder algumas coisas para você, para gerar em você um coração sedento por Ele, que ama a presença dEle, que busca a presença dEle. Sabe, falta vigor nosso. Enquanto você tem tudo no bolso, você não perde nada. Você tem dinheiro para comprar aspirina, peça então, compre a sua aspirina. Mas Deus vai tirar isso, só para gerar em você um clamor, pedindo o poder da cura. Deus quer ver você um valente, ministrando a presença dEle como alguém desesperado pela glória, como um filho que anseia se alimentar na sua mãe, porque está com fome, está com sede. Mas falta fome, falta sede no nosso meio. Faltam famílias buscando a Deus de verdade. Faltam mães chorando pelos seus filhos de verdade. Faltam pais batendo diante de Deus, falando assim: Deus, muda a história dos meus filhos de verdade. Está faltando um clamor no meio da igreja para ver a sua história transformada. Deus às vezes te levou para o deserto e lá você clamou para vir o maná. Mas tem gente dando o maná agora para os outros, falando assim: não quero esse pão desprezível. Pois bem, Ele vai mandar fome, porque a graça de Deus está aguardando a sua resposta. Ele quer ver você transformado. Onde está a tua esposa, marido? Onde está teu marido e esposa? Onde estão teus filhos, pais? Os seus pais, filhos, clamem a Deus, chorem diante da presença de Deus, invoquem o nome do grande eu sou, e você verá a glória de Deus invadindo a sua casa. Aleluia.
Nós precisamos clamar pelos nossos filhos nesses dias. Nós precisamos chorar pelos nossos jovens nesses dias. Oh, esse jejum vai ser para estourar com a porta do inferno, para nós saquearmos o diabo. Chega de apatia, Elias. Chega de uma igreja que não aprendeu a mover-se no reino do Espírito. Você está dormindo, igreja. Acorda, igreja. Há um mundo lá fora esperando ser salvo, e a palavra de vitória foi colocada na nossa mão, mas você fez dela travesseiro para dormir nas suas vontades, ô egoísta. Acorda. Para de fingir do crente. Você não é crente de verdade. Você só é um convencido que há um Deus, mas não vive debaixo do serviço desse Deus. Eu vou investir meus dias até o fim, e vou me dar a Deus para conquistar aquilo que Deus tem para mim. E eu quero ver, vou ver esses jovens, eu vou ver mudados e transformados. Nós queremos mudar a nossa história, irmãos. A graça de Deus está disponível, mas você fecha as mãos para segurar, você fecha seus ouvidos para ouvir, você tranca o seu coração para deixar Deus agir. Lança fora esse medo, lança fora esse egoísmo, bata na porta da vida e fala: Jesus, abre esta porta, porque Ele mesmo tem feito isso, batendo a tua porta, pedindo para entrar e ceiar com você. Mas você fecha as portas e diz: não me importume, porque eu já estou dormindo. Nós precisamos mudar nosso nível de resposta. É um tempo novo para a Videira Santos. Glória a Deus, chegamos aqui com 120, o número do Espírito. Mas eu quero 200 esse ano, Taylor, porque é a glória de Deus. Não é para engrandecer meu nome, não é, é para que o nome dele seja exaltado. Eu não preciso engrandecer meu nome para nada, porque não vale nada. Nem me lembre, não faço questão, mas que eu possa fazer parte dessa história, porque o meu coração é levantar o nome do meu Deus. Deuteronômio 8, verso 2 diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer que venha o deserto. Feche seus olhos e diz: deserto, eu estou pronto para entrar em você e sair de ti como um faminto, pela glória de Deus. Aleluia. Deixa eu te falar algo. Paulo passou 3 anos no deserto da Arábia, sozinho com Deus. E por 3 anos o próprio Deus o ensinou. Esse deserto é um lugar de quebrantamento. Moisés viveu 40 anos no Egito. Depois 40 anos ele no deserto. E 40 anos como líder de Israel. Eu pergunto para você: quais desses 40 anos, dessas 3 fases, qual foi a mais importante na vida de Moisés? Como líder de Israel? Ele nunca seria líder se não tivesse passado pelo deserto. O deserto promoveu e levantou o ministério de Moisés. Davi foi ungido rei. Samuel ungiu. Aquilo foi uma porta que abriu. Logo, o que ele teve que fazer? Ele teve que enfrentar Golias. E depois, fugir.
deserto. Foi ficar só. Foi se lamentar. Foi fugir das perseguições de Saul. Mas foi o período, Júnior, que ele arregimentou as 10 tribos de Israel nessa história de fugir. Ele fez aliados nas 10. No final disso, Deus levanta um rei que unificou as tribos. Tem alguns que desistem do deserto, porque só vêm as perseguições, vêm as dificuldades, mas não enxergam que o propósito do deserto é que você corra muito e passe por muitos lugares onde você não queria passar, porque Deus vai levantar dali aqueles que vão seguir você. Você está me entendendo? Luciano, vem para o teclado aqui. Eu não sei quantos de vocês já estão passando por deserto, ou em algumas áreas você deve estar passando alguma luta, alguma crise. Deserto é lugar de teste, mas é lugar de fome, lugar de desespero, é lugar de abrir mão, é lugar de negar a si mesmo. Às vezes no deserto vai dar vontade de voltar para trás, puxa, não vale a pena. Mas atrás de vocês só há escorpiões, serpentes, querendo que você nem volte, mas que morra no deserto. Não desista. Não desista de enfrentar o que você tem que enfrentar. Às vezes tem alguma situação que está te segurando. Resista a ela. Continue caminhando. É um deserto que vai gerar clamor e fome de Deus. É um momento às vezes de escassez. As coisas não estão acontecendo. Permaneça. Há uma palavra para você? Permaneça. Continue. Não abaixe a tua guarda. Permaneça. Não reclame. Não murmure. Mas aprenda a dar valor para o deserto. Jesus se levantou depois batizado e foi para o deserto. Paulo caiu do cavalo e já foi para o deserto, os desertos da Arábia. Davi foi ungido rei e teve uma vida de deserto até que Deus possa completar. Mas eu vou dizer algo para você: no final do caminho do deserto, Canaã está de portas abertas para ser tomada. Um reinado vai ser colocado na tua mão. Mas se você não aprender a responder no deserto, se você jogar fora essa oportunidade, você não é digno de entrar na terra. Se você reclamar do deserto, não vai poder entrar na terra. Foi isso que aconteceu com os filhos de Israel. Porque reclamaram, porque murmuraram, porque não creram na promessa. Nenhum daquela geração que nasceu no Egito, Robson, pôde entrar em Canaã. Saulo foi para o deserto da Arábia como um jovem marcado pela dúvida e grande confusão, mas saiu com o coração de apóstolo Paulo. Ele vai para o deserto como Saulo, mas sai como Paulo, com o coração de apóstolo, com o coração de alguém que vai tomar agora cidades e vai cuidar do evangelho, e até hoje ministra aos seus filhos. Não desista do deserto. Ande nesse caminho e você vai ver a glória de Deus ser manifestada no nosso meio. Fique de pé. Quantos filhos de Deus apaixonados nós temos aqui? Então levante suas mãos aos céus e comece agora a contemplar a bênção e ver os desertos que estão se levantando realmente. Não desista, não desista. Gere agora, gere agora, gere agora. Gera semanaço de rederimanas. Oh, comece a invocar o Deus da sua vida nessa hora. Oh, chamanamassuye que terre, we canaros que terre soto hoteke. We are,
Espírito de Deus, fortalece os seus filhos. Fortalece os seus filhos. Levanta-os esses dias. Levanta-os. Coloca o clamor no coração deles. Coloca o clamor no coração deles. Gera, Deus, gera a palavra profética. Gera, Deus, o choro da mãe pelos seus filhos. Senhor, a luta dos pais pelos seus filhos. Gera, Senhor, a voz das famílias clamando a tua glória. Gera, Senhor, no meio da igreja, corações apaixonados pelo Altíssimo, corações apaixonados pelo Espírito de Deus, apaixonados pelo Rei da Glória. Gera em nosso meio, gera o clamor, ó Deus, de uma família abençoada que ama a sua presença. Põe a sua sabedoria sobre nós. Unge os homens dessa igreja. Unge os homens dessa igreja. Levanta os cabeças dessa igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar pelos homens aqui. Venham os homens aqui. Eu quero orar por você. Venham todos os homens aqui. Muda a sua mão. E as mulheres vão se unir em oração aí pelos homens aqui. Muda no mamore. Todos os homens, jovens também, homens, venham para cá. As mulheres vão levantar um clamor por esses homens. Nós temos permitido o diabo cirandar nossas famílias, irmãos. Está na mão dos homens. Vocês são sentinelas das suas casas. Vocês foram chamados como valentes. Esses irmãos vão começar a levantar um clamor pelos seus amigos, irmãos e parentes aqui. Você vai clamar. E se o seu marido não está aqui, você vai visualizar ele aqui no meio. E eu quero uma posição agora em fé de você. Você vai se posicionar como sacerdote da sua casa agora. Deixa o Espírito de Deus aquecer você agora. Deixa o Espírito de Deus envolver você. Em nome de Jesus. Gera em nós o Espírito de Paulo, de cabeça, de sacerdote. Vai gerando agora, Senhor, o encargo do sacerdote nesse lugar. Deposita autoridade sobre nós. Somos os cabeças. Você é cabeça. Você é levantado como cabeça. A autoridade de Cristo resplandeça. A autoridade de Cristo resplandeça. Você é um leão. Você é um feroz. Você é forte. Você é corajoso. Pelo poder que há no nome de Cristo Jesus. Comece a declarar agora: eu tenho força. Eu tenho a força do cordeiro. Eu tenho o coração do cordeiro e a força do leão. Comece a levantar sua voz em ousadia e toma posse como cabeça. Abra sua boca, profetiza, fale com Deus. Fale com Deus. As irmãs começam a profetizar. Levantem as mãos. Empurrem a glória aqui. Empurrem a glória sobre eles. Empurrem a glória sobre eles. Vamos. Vamos. Chequenemas. Sejam cheios. Força. Vai. Força. Força de Deus. Sejam cheios. Libera força. Vai. Cheios, deixa o Espírito. Força do Espírito. Libera força do Espírito. Cabeça. Cheio. Espírito. Em nome de Jesus.
Força. Você é cabeça. Cabeça. Vai. Manda mais. Libera, Senhor. Shallow. Era fire gas. Wow. Libera, Deus. Libera, aumenta o clamor, noiva. Aumenta o clamor, noiva. Sou de que molai. Seja restaurada a sua casa. Sacerdote, sacerdote, clame, 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 busque, peça, peça. Fala, restaura meu sacerdócio, Deus. Restaura meu sacerdócio, Deus. Me levanta como cabeça, me levanta como cabeça. Põe seu cetro em minhas mãos, ó Deus. Fire. Chega de mahalasu yoroshia. Isso. Oh, demaroas. Oh, náxias. Deixa eu falar algo. Moral. O Espírito me disse que as suas famílias estão esperando as suas decisões. Que a sua casa, valente, aguarda a sua posição, a sua decisão, a sua escolha. Não culpe tua esposa, não culpe seus pais, não culpe aqueles que Deus tem permitido ao seu lado. Entenda que está nas tuas mãos. Deus confiou a você toda a autoridade para ver transformada aquilo que antes era um caos. As coisas não acontecem porque faltam homens clamando pelas suas casas. As coisas não acontecem nos seus trabalhos porque falta um valente de Deus declarando todos os dias que o nosso Deus é o Deus de toda a fortuna, de toda a riqueza, e que Ele tem para distribuir com alegria e com soberjando em medida recalcável. Está faltando um clamor, está faltando um berro no alto dos montes, declarando a quem vocês servem. Eu quero te chamar a uma posição. Vocês são servos do Deus Altíssimo. Ele os convocou e os chamou para vencer as obras do inferno, para pôr e bater em retirada as obras do maligno. Toda ameaça contra a sua família, toda ameaça contra a sua casa está debaixo do seu pé. Por isso levante os pés e pise as forças das trevas. Pise as forças do diabo. Pise em todas as armadilhas do inimigo. Creia. Você nunca será completo se Deus não restaurar a sua posição. Saia daqui hoje convicto disso. Nosso Deus espera uma resposta. Qual será a tua resposta? Nosso Deus espera ouvir a tua voz no meio das noites,